eu sou a Arlene Gomes, mentora de proprietários e líderes de imobiliária e tenho a missão de reeducar a gestão imobiliária no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Acelera 220 Cast. E essa temporada, esses episódios têm o apoio de marcas muito fortes do mercado imobiliário. Aproveitar para agradecer a Credipago, que é pioneira em garantia do aluguel sem fiador, a Loft, plataforma marketplace imobiliário, também a Cred Home, plataforma multibancos, ao Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência com portais de imóveis. E nessa temporada, eu irei dividir as minhas experiências e as experiências também de outros convidados que vêm falar das suas histórias, da sua jornada evolutiva com as lideranças, com seus colaboradores, com a gestão com outras empresas. A gente vem falar para inspirar você, que é gestor, proprietário, líder de imobiliária, como pode inovar, como pode mudar, como pode criar uma nova mentalidade de crescimento e passar para um próximo degrau dentro da produtividade, lucratividade da sua imobiliária. E hoje eu tenho, com muito carinho, o prazer de receber o Carlos Pires. Bem-vindo, viu, Carlos? Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? Legal. O Carlos ele é contador, é sócio fundador da Resultado em Foco e também da Pro Resultado, é consultor empresarial nas áreas de financeira, estratégica, tributária, societária e contábil. E nesse episódio nós vamos falar sobre organização financeira, entender como esse fator pode ser ainda mais importante do que você imagina. Então, mais uma vez, Carlos, muito grata pelo seu tempo, para me falar aqui no Acelera 220 Cast, e contar um pouquinho da sua jornada evolutiva, liderando e trabalhando com empresas aí também, em todo o Brasil, até fora do Brasil, pelo que você estava me falando, né? Sim, sim. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no Acelera Cast 220. A minha carreira, ela foi desenhada em prol da consultoria. Na realidade, eu venho de outras áreas. Nos últimos 10 anos, praticamente, um pouco mais de 10 anos, eu venho trabalhando com consultoria de empresas. Então, pegando experiência em diversas áreas, alguns ramos bem distintos, o que me obrigou a ter essa necessidade de fazer formações na área de direito, na área societária, tributária, sou contador de formação. E isso foi através desses processos, desses clientes, dessa evolução constante do conhecimento, eu fui adquirindo oportunidades que me levaram até fora do Brasil. A gente atende alguns clientes fora, sendo um no Chile, que eu tenho mais presença física, outros que eu atendo de forma mais virtual, graças à internet. Hoje eu posso realmente atender clientes fora do país sem ter necessidade de ir lá. E alguns realmente a gente tem que ir pelo modelo de trabalho que hoje foi desenhado na Pro Resultado. Muito bom. Ô Carlos, eu percebo, assim, atendendo imobiliárias no Brasil todo, de norte a sul, que a questão, o tema, né, gestão financeira, contabilidade com inovação, liderança nesse sentido é algo assim, muito importante e tem muito para os gestores e líderes amadurecerem nesse sentido. Você aí que atende empresas, né, de diversos segmentos, inclusive imobiliárias, que eu descobri hoje que você atende e de atender algumas outras imobiliárias, imagino que nessa trajetória, né, de muito sucesso e atendendo empresas de vários portes, eu quero te perguntar o seguinte, nesse sentido, nessa jornada, atendendo essas empresas, você acredita que a organização financeira é algo importante para todos os portes de empresa? O que você percebe nesse sentido? É uma coisa até muito, muito clara para a gente hoje, depois de tanto tempo no mercado. A gestão financeira, ela é essencial para o dia a dia das empresas. Não tem como você gerenciar uma empresa no mercado capitalista, onde você criou uma empresa em prol de ter lucro, de ter resultado, você não tem uma gestão desse patrimônio, não tem uma gestão desse valor. Então, ter uma boa análise financeira, conhecer realmente qual que é a lucratividade do seu negócio, não correr o risco de analisar o seu negócio de uma forma errônea, precificar errado, não entender os custos, não entender a sua capacidade, principalmente de investimento. Às vezes o empresário ele tem uma vontade muito grande de investir, quer dar um próximo passo, quer buscar, mas sem a gestão financeira ele não consegue entender muito bem isso. Assim, para mim hoje é uma questão quase sine qua non. Realmente a gente precisa ter uma ótima gestão financeira, independente do tamanho do cliente, independente do tamanho da empresa. Hoje a gente atende clientes que variam de
de faturamentos que estão muito próximos ali da casa de centenas de milhares de reais, até empresas que ultrapassam a casa das centenas de milhões, que a gestão financeira ela não é idêntica, porque algumas são mais robustas e mais complexas que as outras. Mas a necessidade da gestão e o conceito básico, os princípios, eles são válidos e essenciais para qualquer negócio. Até para um MEI, que precisa realmente entender essa parte da gestão Então, financeira. empreendedor, gestor, ou líder, seja de imobiliária ou de alguma outra empresa que quer crescer, quer se destacar, é fundamental. Eu falo que tem que ter gestão por dados e não por achismo, né? E a base, o alicerce financeiro, ele é fundamental, né, para isso acontecer. Sim, é fundamental ter uma gestão financeira consistente dentro da empresa. E não dá para trabalhar com achismo. Uhum. A gente costuma brincar que, hoje em dia, quase tudo virou ciência de dados. Todo mundo tem um BI, todo mundo tem uma análise, todo mundo tem alguém ali perto que sabe organizar um Excel. Então, ter dados organizados, ter uma boa base, ter informação de forma organizada dentro da empresa é essencial. Eu costumo brincar com o cliente que, assim, qualquer gestão, qualquer planejamento está deitado numa cama de dados. Ele está ali em cima, baseado num alicerce de dados. E o que as empresas precisam fazer é organizar, porque dados existem, ele está ali solto. Eu brinco que ele está no ar. Saber o que fazer com os dados. Exato, e organizar eles, né? A não ser que você rasgou sua nota fiscal e jogou fora, que você nunca anotou alguma coisa que você pagou, ou que você nunca abre o extrato bancário para dar uma olhada, os dados estão soltos. O que o empresário precisa é organizar. Ele precisa ter disciplina de organizar os dados e tornar esses dados informações, para ele tomar decisão. Então, assim, falar de dados e falar desse preciosismo de ter certeza da informação é quase pleonasmo no caso da ProResultado, porque a gente está todos os dias falando disso, a gente está todo dia ali replicando que gestão financeira é extremamente importante, e gestão financeira se faz com tudo isso. Então, assim, para mim é praticamente essencial para uma empresa funcionar. E quais os principais erros que você observa nas empresas nesse sentido? Um dos principais erros que eu vejo está muito mais no empresário do que na empresa. Mentalidade, talvez. Mentalidade. Também. Talvez um pouco aquela questão dele ainda não ter entendido que ele e a empresa são pessoas diferentes. Tem muito empresário que, às vezes, ele pensa que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, ele tira o dinheiro de um bolso e coloca no outro. Ah, se a empresa precisar, sou eu que vou colocar o dinheiro lá dentro. Não é bem assim, né? Então, o empresário ele precisa necessariamente entender que a empresa tem uma personalidade própria, ela tem o patrimônio dela, e ele, dentro da empresa, ou ele é sócio, ou ele é funcionário, ou os dois. Então, ele tem que conseguir separar, isso é um dos maiores erros. Ele olhar para o dinheiro da empresa e pensar, esse mês sobrou 10 mil, então o meu salário é 10 mil. Esse mês sobrou 15, meu salário é 15. O problema é que vai passando o tempo, daqui a pouco sobra 5 e o salário dele é 10. A conta não fecha. Né? Exatamente. Então, assim, fazer uma gestão e analisar o negócio dele como algo, sempre, a partir do primeiro momento que você abriu o seu negócio, trate ele como um grande negócio. Porque se você quer que ele se torne um grande negócio, você vai ter que tratar ele dessa forma. Então, a partir do momento que você abriu ele, você já deve tratar ele dessa forma. Eu tenho meu salário, a minha empresa tem o patrimônio dela, ela tem a receita dela, e ela me tem como funcionário. Tem até um caso engraçado nesse sentido, que não foi de um cliente imobiliário, mas foi um cliente que ele tinha um salário, vamos colocar que seja um salário até significativo, na casa ali dos 70 mil reais mensais, e ele era o gestor financeiro da empresa. Não, desculpa, ele era o gestor comercial da empresa. E a empresa não tinha condições mais de pagar aquele salário. Aí eu perguntei para ele, olha, quanto você pagaria para um funcionário? Para ter um gestor, vamos trazer um gestor de campo. Qual salário você acha que pode pagar? Ele, vamos pagar uns 10 mil. Eu, ótimo. Então, a partir de hoje, a gente te demite, economiza 60 mil reais e você paga 10 mil. Se sobrar lucro, você vive. E você pode tocar outros negócios, você pode fazer outros empreendimentos, você pode procurar outras coisas. Talvez eu tenha perdido o contrato, talvez. Mas é a realidade, o cliente tem que ouvir isso às vezes. É necessário ele entender que o salário dele é pelo cargo que ele executa. E não necessariamente pelo quanto ele acha que ele merece ganhar. Então tem cenários diferentes. Você recebe pelo aquilo que você executa na empresa. E trate sua empresa dessa forma. Ali mora um dos maiores erros, que é a mistura. E esse erro acaba replicando em várias outras coisas. Então, na hora de contratar funcionários, ele não avalia da forma correta essa gestão financeira. Ele avalia que, como ele sabe fazer tudo, ele não precisa de processos. Então, essa mentalidade de sair da mentalidade de
eu, empresa, sair da mentalidade de executor, de autônomo, porque, na verdade, eu brinco que muito empresário tem mentalidade de autônomo. Ele sair da mentalidade de autônomo para uma mentalidade de empresário é um dos principais fatores. Ali mora um dos maiores erros da maioria dos empresários. Eu digo que é sair da mentalidade também de operacional e autônomo para uma mentalidade também mais estratégica, né? Porque Sim. o crescimento, ele requer estratégia. É. Não, recentemente eu ouvi uma frase que hoje eu guardo ela para mim, que é: se você estiver gastando tempo para fazer seu negócio funcionar, você não tem tempo de fazer seu negócio crescer. Então, fica aí fica a dica, né? Porque você precisa olhar para o seu negócio e pensar: olha, eu preciso fazer meu negócio crescer, eu não posso estar na operação. No começo, sim, você vai estar na operação, mas você tem que planejar para sair da operação o mais rápido possível, para que a sua empresa seja sustentável e não dependa de você, como empresário, no dia a dia, para fazer ela funcionar. Então, isso depende de você não ser um sócio que fica com 100% do capital. Você tem a mentalidade que alguém pode te substituir com salário. Você tem a mentalidade que tem que existir processos para que você possa pensar no seu negócio de forma estratégica. Você pode começar a pensar em crescimento, pensar em vendas, pensar em deixar de ser um diretor de uma área, um gerente de uma área, e ser um diretor de uma empresa, e ter pessoas que executam, em que todas as áreas funcionam, porque o braço uma hora não alcança. No começo está ali, uma mão vai no financeiro, a outra mão está no comercial. Mas vai crescendo, fica complicado. Exato, o financeiro começa a ficar muito longe, o braço não vai alcançar o comercial mais. Eu acho que o sonho de todo empresário, eu acho que das imobiliárias de uma forma geral também, é ter aquela gestão mais autogerenciável, né? E eu lembro de um gestor que eu atendo, que ele falou assim: Arlene, ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos esse ano, ele falou assim: nossa, esse ano eu fiquei até preocupado, ninguém me ligou, mas ano passado, ano retrasado, quando eu fui, assim, eu não consegui aproveitar nada. Então, assim, quando a empresa não precisa do proprietário, é porque a coisa está começando a ficar mais autogerenciável, né? Exato, na realidade a empresa está se tornando uma empresa assim, estruturada e sustentável, não precisa dele. E às vezes o empresário até está tão acostumado as pessoas procurarem ele, que quando não procura, ele pensa que o problema é muito maior. Tem alguma coisa errada, será que eu estou fazendo falta, não? Exato, ou então assim, está tão errado que eles não estão me chamando para resolver, né? Mas, de fato, e é um desafio que hoje eu não vou falar que é um desafio de empresas pequenas, médias ou grandes. Isso é um desafio geral de empresários. Empresários de todos os portes. Então, os proprietários, líderes de imobiliário, não precisam ficar preocupados, não, porque tem muita gente passando por isso. Não é privilégio de vocês. Não preocupa. Mas tem solução? Tem solução. Tem solução. Carece de profissionalismo, carece de investimento, carece de disciplina, principalmente. Disciplina é uma palavra-chave que eu carrego dentro das empresas que eu atendo e da minha empresa. Também. Exato. Isso brincar muito a consistência. Você fazer a mesma coisa várias vezes até que aquilo dê certo. Só que, é claro, com consciência. Não dá para fazer a mesma coisa sendo ela errada, esperando que ela fique certa um dia. Mas ter uma boa consistência, ter uma boa constância no dia a dia, ter a disciplina de respeitar aquilo que você mesmo decidiu para o seu negócio, é extremamente importante. Porque o empreendedor, ele é muito fácil querer mudar, né, a rota. Então, ter a disciplina e a constância para seguir a estratégia, o plano, é bem desafiador, né? Sim. Porque no desespero ali do dia a dia, eu brinco que o empresário, ele tem alguém que cobra a eficiência dele, que bate na porta do mês, que chama boleto. Então, na hora que o boleto começa a bater na porta, se ele não está sentindo que aquela estratégia está funcionando no curto prazo, ele desespera e ele quer mudar a estratégia porque ele precisa ver a coisa funcionar. Então, às vezes, isso é um risco. Às vezes, você tem que dar um tempo para a estratégia funcionar do jeito certo. Então, ali mora também um perigo, mora uma dificuldade. Mas não é privilégio de nenhum ramo empresarial. A gente atende empresas que são desde uma fazenda de gado leiteiro a uma empresa de criptomoeda. Em todas, o problema existe. Então, tem muita coisa. Quanto mais vai assim. crescendo, mais afiador fica verificar os pontos cegos nesse sentido também. Exato. Você tem mais suporte, você consegue, quanto mais você cresce, você consegue contratar mais gente, trazer pessoas qualificadas, trazer tecnologia, talvez investir em processos, mas também fica muito amplo. Então você começa a ter que trabalhar menos por ação, menos por analisar no detalhe cada processo e começar a ter algum indicador. Ter algum tipo de número. Eu costumo brincar que todo indicador é um número. Algum número que você bate o olho nele e ele te dá uma leitura muito ampla. Meu ponto de equilíbrio é X de faturamento.
Se meu faturamento não bateu, eu já sei que eu não estou tendo lucro. Eu não preciso olhar para uma DRE inteira. Eu não preciso olhar para todas as minhas contas para saber que eu não tenho lucro. Ah, eu tenho uma margem saudável. Se aquele percentual não estiver batendo, eu já sei que eu não vou crescer o tanto que eu gostaria. Então, você conseguir ver um indicador, criar indicadores que te dão números, ou que te dão, que traduz um cenário muito mais amplo, pode ajudar demais. Se você fosse falar para um proprietário de imobiliária agora, quais são os indicadores principais que ele deveria ter para ele ter essa visão, essa dimensão para crescer e se tornar diferente na região onde ele atua? Quais indicadores você acha que precisa ter um olhar em cima de um DRE, de um DFC? Quais indicadores principais que você indicaria para ele começar a prestar atenção? Eu separaria algumas áreas. Eu gosto muito de trabalhar em cima de metodologias que já tem no mercado, porque alguém mais inteligente que eu criou uma metodologia. Eu não vou reinventar a roda à toa. Então, assim, eu separo por áreas. Em finanças, você tem alguns indicadores. Você precisa ter uma boa DRE. Você precisa saber se o seu negócio, pegando faturamento, tirando tributos, tirando custo, tirando as despesas fixas, dá lucro. E pensando em DRE por competência, pensando no futuro. Não é tipo o meu caixa, esse mês sobrou dinheiro ou não. Eu provisionei 13º, férias da minha equipe, eu avaliei pagamento de empréstimo, financiamentos, tudo isso. Aquilo que eu não paguei, posterguei para o próximo mês. Eu considerei esse cenário. Deu lucro. Ali começam alguns indicadores. Quando esse cenário der lucro, você já tem um indicador que é o quê? Qual é o meu custo fixo? Se ele subir ou descer, eu já sei que eu tenho que bater o olho naquela informação. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso vender? E aí, imobiliária, você tem dois cenários. Você tem venda de imóveis, que dá uma injeção de caixa alta, e você tem um aluguel. Mas quem não vende também fica com uma injeção de caixa baixa. Exato. E você tem um aluguel que é aquele fixo ali que te dá uma certa taxa de administração. A recorrência. Então, a recorrência. Então, assim, melhor dos mundos para a imobiliária, eu tenho uma recorrência que paga minhas contas, e toda vez que eu vendo, dá uma injeção de caixa. Claro, se você conseguir ter lucro com a recorrência, melhor ainda. Mas qual que é o meu ponto de equilíbrio? O que eu preciso ali avaliar? Porque isso pode ser um indicador interessante para aquele cliente que ainda não tem a recorrência que paga as contas, que é que ele pode acompanhar mês a mês, mês a mês não, dia a dia, que momento do mês que ele realmente virou a chave e bateu o ponto de equilíbrio, que ele sabe que naquele momento ele pode ficar tranquilo e talvez negociar de forma mais clara. Ele pode ter mais argumentação, ele pode ter mais poder de negociação. Então, assim, ter uma boa DRE, ter uma boa análise financeira, ter um bom ponto de equilíbrio, uma boa análise de margem de lucro é importante. Depois você vai para um caixa. O caixa é extremamente importante. Tem aquele ditado que o caixa é rei, é isso mesmo? Exatamente. Empresa não fale por falta de resultados, fale por falta de caixa. Então, assim, você precisa ter caixa. Então, você tem que analisar o caixa e ter fluxo de caixa. E tem um caixa ideal? Olha, não existe, eu não trabalho com nenhuma fórmula mágica em nenhum cliente. Vou dar um exemplo. Eu, Carlos, gosto de ter pelo menos de 3 a 5 meses de custo fixo em investimento. Caixa. Exato. Por quê? O meu negócio, eu não tenho estoque. Se amanhã todos os meus clientes saírem, eu não guardo nem um minuto de estoque dos meus consultores no mês que vem. Se eu tiver num negócio que eu tenho estoque, o cenário é diferente. Eu tenho, por exemplo, clientes que são do ramo de automóveis. O que é mais vantajoso para ele? Ter um automóvel, por exemplo, de R$200 mil ativado, pensando em vender, que ele vai vender por 240, ou ele ter 200 mil no caixa? Às vezes, se ele tiver 200 mil no automóvel, você pensa, não, aquilo ali é imobilizado, vai ser difícil de vender. Não vai. Porque se o automóvel vale 240, se ele abaixar para 220, ele vende na hora. Então, no negócio dele, não faz sentido ter muito caixa. Num negócio de consultoria, já faz muito sentido. Então, é de negócio para negócio. Agora, pensando em imobiliária, eu colocaria um cenário clássico de 3 meses de custo fixo, desde que eu não tenha possibilidade de investimento em imóveis com valor significativamente uma boa oportunidade de mercado. Resumindo, estou comprando um imóvel com uma boa oportunidade, que se eu quiser queimar ele rápido, eu ainda consigo ter lucro, o investimento ali ao longo do prazo, a um prazo médio ali de 1 ano, muito provavelmente vai ser melhor do que aplicado em bolsa, aplicado em renda fixa. Então, depende do negócio. Mas 3 meses é o básico. Imóvel ainda continua sendo um bom investimento. Não, é um ótimo investimento. Se você sabe trabalhar com o seu negócio, é muito melhor numa imobiliária você ter imóveis
Porque se você pegar um imóvel hoje que custa... Vamos pegar imóveis que são mais populares, imóveis de 300, 400 mil reais, que são mais fáceis de vender. Você pega um imóvel de 400 mil e fala que você vai vender ele por 370, você vai queimar ele imediatamente. Porque tem muita gente procurando essa oportunidade. Então, se ali você consegue ter uma gestão de caixa, comprando um imóvel, tendo uma boa margem de venda, é melhor você ter um imóvel, às vezes, do que ter um caixa muito alto. Então, você tem um caixa ali de 1 mês, 2 meses, e o restante se aplica naquilo que você sabe fazer dinheiro. Então, no ramo imobiliário, aí para esse cenário. Interessante. Então, fica aí o toque desse sentido do caixa tradicional, caixa mais ocioso. Então, desculpa, só que tem um indicador muito bom que é o comercial, né? Esse é um que eu acho que o empresário tem que olhar muito. Como que ele consegue criar indicadores na área comercial? Depende muito do setor, mas eu gosto de falar o seguinte: encontra na sua área comercial uma ação que gera vendas, uma ação que você controla, e pega essa ação e torna um indicador. Se você pegar uma ação que gera venda e repetir ela várias vezes, automaticamente você vai gerar venda. Então, no mercado de consultoria, a ação é visitar cliente, fazer palestra. No mercado de automóveis, é anunciar. No mercado imobiliário, qual é a ação? Visita. Exatamente. Então, o que eu vou controlar? Hashtag mais visitas. Exatamente. Qual que é o meu principal indicador? O número de visitas. Número de visitas por consultor, por dia, por região, por imóvel. Então, se eu sei que visita é a ação que gera venda, é essa ação que eu vou controlar. Ali está meu principal indicador. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha aí um marketing digital, hoje comprar um imóvel ou alugar um imóvel ainda depende muito do relacionamento. Né? Sim. Então a visita ela é fundamental, tanto que no método que eu aplico dentro das imobiliárias, a Acelera 220, eu falo muito isso. A gente aplica um funil descomplicado, que eu chamo de funil descomplicado lucrativo, para verificar a jornada de atendimento, e o foco sempre é qualidade e quantidade de visitas. Então é um indicador que, como financeiro, tem também ali o foco, né? Então aquele número, né? Assim, você consegue achar aquele número mágico, né? Que é assim, menos de X visitas, muito provavelmente você não vai vender. Exato. Então, se você não está visitando, você já sabe o que vai acontecer. É um passo a passo. Então, assim, se o corretor não está vendendo, provavelmente ele está deixando algum parafuso frouxo ali na jornada de atendimento dele. Tem a referência, tem um indicador, tem um número para ele seguir, né? Exato. Então, onde que ele não está fazendo o dever de casa? Exato. Se ele não está trazendo... Tem aquele vendedor, você sabe muito melhor do que eu até, tem aquele vendedor que ele faz muito atendimento, abre muita oportunidade e nunca fecha. Ele tem um problema diferente daquele cara que nunca abre oportunidade. Então, se você conseguir controlar esse tipo de indicador, verificar, olha, esses vendedores aqui, ou esses consultores, abrem muita oportunidade, mas não convertem. Eu vou trabalhar com eles de uma forma. Esses daqui, eles convertem bem, mas não abrem oportunidade. Como que eu vou fazer para equilibrar esse cenário? Então, ali eu acho que mora, assim, indicadores, eu iria para essa área. Defina os indicadores que geram resultado e controla eles. Legal. Ô Carlos, em relação à inovação, quando a gente fala de tecnologia mais especificamente, o que você tem visto, o que você tem aplicado, o que poderia relatar também nesse sentido, até para inspirar diante das empresas que você atende, também as pesquisas, o que você vê no mercado? Hoje não tem como ficar sem tecnologia mais, né? Aquela empresa que não consegue ter um RP mesmo que simples... Mas o Excel ainda funciona bem? Funcionar, funciona. Não vou falar que não funciona, porque assim, eu tenho um cliente para quem não tem muita organização ainda... Ele ajuda. Mas chega um momento que é aquela coisa, se você tem uma empresa, lá no começo a gente comentou, você vai pensar na sua empresa como uma grande empresa desde o começo? Então você vai ter que pensar em algum tipo de RP. Principalmente para quem trabalha com locação, né? Como exato. Fico pensando assim, lembrando, né, para imobiliários que trabalham muito com locação, aquele volume de repasse. Pois é. Ali eu não sei, no Excel ali eu já começo a achar que ou você é um mágico do Excel, ou não vai funcionar. Acho que não tem magia, não. Exatamente. Se não tem magia, não vai funcionar. Assim, imobiliária que trabalha com repasse, é extremamente importante você conseguir controlar muito bem, porque você tem, dependendo do volume de imóveis, você tem aquela despesa que você, para ter um bom relacionamento com o seu cliente, você foi lá e pagou para ele, e que você vai descontar no repasse dele. Tem aquela reforma que você fez que você vai ter que incluir na cobrança do inquilino. Tem aquela cobrança que você fez no inquilino que você vai ter que repassar para o proprietário. Então, imobiliário tem uma gestão financeira muito grande.
Se fizer isso sem nenhum controle, sem nenhum sistema que te ajuda, vai ficando muito difícil. Hoje é uma coisa que eu falo assim, a maioria das imobiliárias que a gente já conversou, que a gente já teve algum contato, ela tem uma gestão financeira razoavelmente eficiente, mas às vezes a implantação do software não foi feita da melhor forma. Então, assim, a tecnologia ali começa a te dar uma... Dor de cabeça? Por um lado ela pode te dar uma dor de cabeça, por outro lado ela pode te ajudar demais. Então, assim, você tem um bom software bem implantado, ele te ajuda a controlar visita de cliente, você ajuda a controlar performance de vendedor, você consegue controlar quantas visitas foram feitas em cada tipo de imóvel. Depois que esse imóvel é alugado, você consegue controlar o que está para vencer com o inquilino, a VCB, seguro, tem N controles ali que são indicadores que o sistema vai ajudar fora o repasse. Então, assim, eu recomendo, assim, sem sombra de dúvida, por menor que seja o empreendimento, tem software mensurado para qualquer empreendimento. Tem software de R$150 por mês para gestão imobiliária. Então, assim, você tem software, vai ser muito mais simples do que um software onde a implantação vai ultrapassar a casa de dezenas de milhares ali. Vai. Mas é o que você precisa? É aquilo que você precisa agora para fazer o melhor? Se for, é aquilo que você vai implantar. Você tem que estar sempre olhando, olha, o que eu preciso para fazer o meu melhor agora? Agora eu preciso de um software. Então eu vou usar um software simples, mas que vai me ajudar a dar o meu melhor. E quando que é a hora de fazer a virada de chave para saber que o Excel não dá mais e que precisa realmente focar em inovar, focar em tecnologia para crescer? Acho que virada de chave é um pouco complicado, né? Tem uma formulazinha mágica. Mas eu diria assim, que a partir do momento que o Excel te atrapalha mais do que te ajuda. Quando o Excel começa a ter tanta informação para você imputar lá dentro e ter o controle, que você começa a ter preguiça de fazer aquilo ali, porque o resultado que ele vai te dar não é tão grande. E fora a segurança dos dados também. Exato. Né? Que realmente no Excel você tem quase zero. Imobiliária, principalmente, eu imagino as empresas todas que você também atende, não deve ser diferente, você está lidando com recursos de outras pessoas. Né? Sim. Você tem pessoas que você não controla, né? Então, quando a planilha do Excel já não foi feita para, tirando o Office 365 agora, que mudou um pouco esse cenário, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, o Excel não foi feito para ter duas pessoas trabalhando junto. Ele não foi feito, ele foi feito um arquivo que você trabalha aqui e envia. O Excel deve ter, sei lá, brincando aí, desde 95. Ele está com uns 22 anos. Ele foi desenhado para quê? Numa época que nem rede funcionava bem. Você salva o arquivo aqui, manda para outra pessoa, ela mexe lá, ela te devolve. Então, não é a coisa, não é um sistema, não tem um banco de dados. E ele não tem dados estruturados. Então, na hora que você começa a ter dificuldade com aquilo ali... Margem de erro também. Exato. Alguém apagar, alguém mudar uma fórmula, já está na hora de pensar no sistema. E tem sistema para todos os gostos e para todos os tamanhos. Tem sistemas de imobiliária que você vai pagar R$150 por mês, vai ser muito simples, mas vai funcionar dependendo do seu modelo. Então, assim, o Excel, eu diria que talvez ali 20 imóveis com proprietários diferentes, com repasse. Você deve ter muitos desses clientes que o cliente já começa a ter uma relação tão grande com os inquilinos, com os proprietários maiores, que se o proprietário tem 20 imóveis e 2 não tem locação, a imobiliária paga o IPTU, paga um condomínio, paga uma conta mínima de água, luz, tudo aquilo ali, e depois, no repasse do mês, desconta do proprietário. Para você ter um relatório que apresenta o proprietário para ele se sentir seguro do desconto, já vai começar a ficar muito difícil. Você ter certeza que aquilo que você pagou foi cobrado, vai ficar muito difícil. Então, quando começou a chegar nesse cenário, eu já não vejo possibilidade. Eu já acho que passou da hora de você realmente ter um software. Nesse cenário em geral. E, querendo ou não, o software está ali para fazer você fazer o seu melhor a cada dia. Então, na hora que você olhou, estou no Excel, olha, na mão eu faço bem. Agora eu preciso do Excel para eu poder fazer melhor ainda. No Excel eu estou fazendo bem. Mas para eu poder dar o próximo passo, entregar algo melhor para o meu cliente, dar mais resultado para o meu cliente, eu preciso de um sistema. Aí na hora que você vai para o sistema, eu tenho uma entrega melhor. E aí você vai cada vez buscando a nova tecnologia que te ajuda a ter o melhor no começo, quando o cara é autônomo dele mesmo, e depois passa a ter o melhor da equipe da empresa dele. Se quer crescer, não tem muito como correr disso, não. Não tem. Infelizmente ou felizmente, porque depois que você implanta o software, você passa a gostar.
não tem como correr. Legal. Importante, eu falo o seguinte, acompanhar e conferir também, né? Mesmo com software. Exatamente. Conferência nunca é demais. Confia conferindo, é melhor. Legal. Ô, Carlos, e a gente aproveitando essa época, que eu gosto de falar agora que a gente está pós-pandemia, né? Que agora... A vida voltou, está começando a voltar ao normal, né? Mas independente, assim, nos fez refletir muito sobre a questão de imprevistos, como administrar né, os recursos durante uma época de crise, né? Então, o que você diria em relação para não fugir desses imprevistos, para estar mais preparado quando algo acontecer? Fala de empresa, organização, de imprevisto, eu vou sempre pensar na mesma coisa. Se eu estiver bem preparado, como ter bons processos, ter uma boa estrutura, se eu estiver bem preparado, eu vou participar da crise de qualquer jeito, mas de uma forma mais branda. A opção de não participar é que não existe. Tem um mentor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, pode ser sorte ou pode ser azar. Se tiver alguma situação de crise, por exemplo, se estiver preparado, é sorte, mas se não estiver preparado, é azar. Exatamente. Então, assim, você tem que estar preparado, a crise vai vir. Você escolhe participar da melhor ou da pior forma. Pelo menos uma crise pandêmica como essa, né? Mas, assim, são pilares. Eu diria que pessoas, processos e tecnologia. Se você tiver é a tríade, né? Exato, é uma tríade, é um tripé ali que sustenta o seu negócio. Se você tiver pessoas bem treinadas, utilizando a tecnologia do jeito certo e seguindo processos que foram definidos para garantir a lucratividade, você vai ter resultado. Isso vem desde a época do BSC de 1980. Então, assim, se você estiver olhando bem, olha, eu treino a minha equipe sempre. Repito o treinamento. Treinamentos constantes. Exatamente. Não só comercial, todas as áreas. Treino, divulgo, converso, porque cultura de empresa, cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, se a sua empresa tiver uma cultura de processo, uma cultura disciplinada, uma cultura de seguir as orientações, usar a tecnologia em prol do dia a dia, na hora que chegar uma crise, você está um pouco mais estruturado. Então, não tem segredo. É ter pessoas bem treinadas e bem qualificadas. Seleção de pessoas é aquela questão de sempre. Seleciona bem, treina e motiva. Você vai ter pessoas bem qualificadas. Se você tiver as pessoas bem qualificadas, tiver tecnologia ao seu favor, nem super, nem subdimensionada, eu sou uma imobiliária de, sei lá, 20, 30 imóveis e eu quero comprar o TOTUS, inclusive a gente está fazendo propaganda, cobra deles lá depois. Pede para patrocinar. Aí a conta não fecha, a conta não fecha, não. Inclusive, eu não sei se pode falar o nome de... Desculpa, gente, eu não sei se podia cortar também. Não, fica à vontade. Nome de software, mas tudo bem, vou voltar aqui. Eu não sei se você tem um imobiliário de 20, 30 imóveis, você vai comprar o software mais caro do mercado, o mais robusto, você não vai ter nem equipe para trabalhar com aquilo ali. Então não faz sentido. Então talvez tenha um software dimensionado para a sua necessidade. Nem ter o Excel e você ter 315 imóveis na sua gestão. Então assim, dimensione. A tecnologia é certa, as pessoas bem treinadas e aí cria processos. Porque processo é o que vai ajudar ao empresário a sair da frente do negócio. As empresas que você vem atendendo na sua jornada como empreendedor, elas têm seguido essa fórmula, né? Esse caminho, né? É um pouco da fórmula que eu levo para eles, né? É um pouco do segredo do meu negócio. Legal. É o que a gente leva para eles. Processo, tecnologia e pessoas. Isso. Levando isso tem dado certo nos últimos anos. Pelo menos nos últimos 10. Então a gente vai repetir por mais 10, pelo menos. Eu gosto de falar muito de uma técnica chamada DAILY, que é muito utilizada pelas startups, né? A gente sempre conhece uma startup em comum. Que a gente tive até ela foi até uma das minhas convidadas em outro episódio, que é a Fernanda lá da Monetize. Sim. E eu aprendi isso lá, do DAILY, que é uma reunião curta, diária, que você faz ali de 15 a 20 minutos. Eu tenho implantado isso nas imobiliárias, ou seja, constância, treinamento diário. Sim. E quando a gente fala de atendimento, né, precisa estar cuidando, precisa estar orientando para fazer a diferença. Sim, eu acho ótimo, assim. É um processo que eu brinco que tem que ter alguém que abraça muito a causa para dele funcionar. É verdade. Porque a equipe... Tem que ter abraçado, tem que ter pessoas para poder puxar para ali. Exato, porque a equipe acha que fica moroso, fica chato, fica repetitivo. Aí tem aquele que fala que não tem. Não ficar também. Exato, mas tem que ter alguém que puxa, né? Tem que ter aquela pessoa que está ali, olha, vamos gente, vamos fazer. Acredita, né? Exato, acho que é o melhor termo esse.
tem que ter alguém que acredita em toda a metodologia. Então, implantar uma daily bem feita precisa de alguém que acredita, que puxa, que não importa se as pessoas estão desanimadas ou não naquele dia, tem que acontecer. Tem que ser disciplinado com aquilo ali. Que com o tempo, essas pessoas que não acreditavam vão começar a ver que realmente faz sentido, que é necessário e que ajuda mesmo. Muito bom. Carlos, estamos chegando no final, passa rápido. Muito, né? Quando o assunto é bom. Você topa a gente fazer um ping-pong? Sim. Vou te fazer uma pergunta e você responde com uma resposta rápida. Pode deixar. Tá bom? Espero conseguir responder rapidamente, para não passar vergonha Você aqui. Você vai conseguir. Um livro. Um livro. Falando em imobiliária, falando em empreendedorismo, eu diria Spin Selling. Para mim é o melhor livro de vendas que existe. Técnica de vendas, legal. Uma pessoa que te inspira. De cara, sim, minha mãe e meu pai. São as pessoas que mais trabalham que eu conheço. Mandar um beijo para o seu pai. Exatamente. Beijo, mãe, pai. Tomara que vocês assistam. Mas são a minha maior inspiração mesmo. Legal. Uma qualidade sua. Persistência. Foi assim que eu cheguei até aqui. E espero ir mais longe. Muito bom. Parabéns pela jornada. Eu que Pela agradeço. história. Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouco da sua vivência, do que você faz no seu dia a dia. Fique à vontade, caso você queira dar um resultado, falar da sua empresa, falar onde que o pessoal te encontra. Não, eu agradeço pelo convite. Assim, fiquei lisonjeado de poder vir aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento, dar um pouco da história, que eu acho que pode agregar. O pessoal me encontrar é muito fácil. É Carlos Pires Consultor em qualquer rede social que procurar. Carlos Pires Consultor. Exatamente. Qualquer rede social, o Instagram, o YouTube. Lá eu gero algum conteúdo nessas redes para tentar compartilhar um pouco do dia a dia da consultoria. Né? Educar o mercado. É um perfil muito de conhecimento mesmo. Tem de tudo por lá, né? Então, assim, a gente tem esses canais para encontrar e está à disposição. Quem quiser adicionar no LinkedIn, conversar, bater um papo, entender um pouco mais. A gente está sempre aberto a conhecer novas pessoas, conhecer novos projetos e ajudar naquilo que a gente puder. Legal, Carlos. Mais uma vez, sucesso, viu? Prosperidade para você, para sua equipe, para os projetos que você vem aí liderando. E eu agradeço demais e desejo muito sucesso. Estou aguardando ansioso pelo lançamento dessa temporada do Acelera 220 Cash. É isso aí. Muito bom. E aí a gente chega no final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seus comentários. Gratidão. E estamos aí aguardando o próximo episódio. Fica aí ligado de histórias que te inspiram a fazer diferente, a crescer e a fazer a diferença na região ou na cidade onde você atua. Beijo no coração.